E aí, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luiz, tutor de estatística aqui da Central de Tutoria do CCNE, e hoje eu vou estar resolvendo junto com vocês um exercício de intervalos de confiança, que é, se eu não me engano, a parte onde a gente começa a ser introduzido aos conceitos de população, amostra e proporções populacionais, e isso é uma coisa que normalmente gera bastante confusão. Bom, eu acho que é mais fácil entender o que é intervalo de confiança vendo um exemplo e em seguida eu ir tentar explicar para vocês como ele funciona, qual é a lógica por trás dessas contas, para depois a gente realmente ir para a parte prática de resolução. Então, eu vou ler o exercício e tentar explicar o conceito de intervalo de confiança com base nos dados e informações que o exercício está nos dando, ok? Então, vamos começar. Através de uma amostra aleatória simples de 145 profissionais de certa região, verificou-se que o salário médio é de 8 salários mínimos, com um desvio padrão de 1,8 salários mínimos. Determine um intervalo de 95% de confiança para o salário médio de todos os profissionais desta região. Então, o que acontece? O intervalo de confiança ele tem a intenção de tentar estimar algum parâmetro a partir de alguma informação que tu coletou dessa população estudada. E ele é um intervalo estimado porque normalmente a gente não tem toda a informação da população. Então a gente vai pegar uma certa parte dessa população e a partir dessa amostra, desse extrato dessa população, a gente vai supor, ou seja, tentar estimar qual o intervalo vai representar algum valor que represente o valor médio dessa população real. E é por isso que a gente não define um único valor estimativo para a média populacional. A gente estima um intervalo com possíveis valores dessa estimativa média, ok? Talvez tenha ficado um pouco mais claro agora. O primeiro passo para a gente começar a resolver qualquer exercício é, eu gosto de frisar bastante, retirar todos os dados que a questão nos dá, todos os valores numéricos, todas as informações que ela nos dá que a gente possa aplicar nas nossas contas, a gente separa, a gente anota no papel ali para ficar tanto mais palpável de a gente usar os valores específicos, quanto mais visível e mais fácil para o entendimento na hora da aplicação nas formas. Então eu já separei aqui no slide para vocês, para ficar mais simples e mais rápido, que é N, o número de profissionais, que são 145, X barra, que é a média salarial desses profissionais que a gente retirou, que são 8 salários mínimos. O desvio padrão amostral, porque a gente não está fazendo uma análise da população de profissionais da região como um todo, a gente está fazendo desses 145 profissionais dessa região, não é de todos, é só de uma fração dessa população, por isso é uma amostra amostral. E o desvio padrão amostral 1,8, como a questão nos deu, e o nosso nível de confiança 95%, ok? Então, agora a gente tem que partir para a resolução. Mas como a gente vai fazer para resolver o exercício? Como a gente faz para encontrar um intervalo de confiança? Bom, como a gente está calculando o intervalo de confiança para médias amostrais, dado que a questão nos deu uma amostra e ela quer que a gente estime o todo a partir dessa amostra, a gente tem uma fórmula de intervalo de confiança que é definida por x barra mais ou menos um erro. Esse erro é o que vai definir o intervalo que a gente vai montar, tanto o limite superior quanto o inferior do nosso intervalo. E como a gente faz para encontrar o erro? Bom, o erro já estava definido ali no slide anterior, mas eu fiz questão de botar aqui de novo para ficar de uma maneira mais visível e mais clara. Para a gente calcular ele, a gente tem que encontrar um valor T, que é o valor tabelado que a gente vai consultar na tabela. Já já a gente chega lá. Esse valor vezes o nosso desvio padrão amostral, dividida pela raiz de n, ok? Então, vamos começar colocando as informações que a gente tem dentro dessa nossa formulazinha do erro, ok? Bom, a gente tem o nosso desvio padrão amostral, que é 1,8. A gente tem a nossa raiz de n, que é a raiz de 145, se vocês colocarem na calculadora, dá aproximadamente 12,04. Tem mais casas decimais, mas eu prefiro arredondar. E o t ele é definido por dois parâmetros, que é os graus de liberdade, n-1, e alfa sobre 2, que vai ser o nosso nível de significância, ok? Essa parte da tabela é meio complicada de eu tentar explicar, porque
os professores usam vários tipos de tabela. Pode ser uma tabela unilateral, pode ser uma tabela bilateral. Então, o meio de consultar o valor na tabela varia de tabela para tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer o reverso. Eu vou dar o valor que tu tem que encontrar na tua consulta da tabela e assim tu descobre como vai ser a consulta na tua tabela especificamente, ok? Na vertical, a gente vai ter os valores para os graus de liberdade, ou N, e na horizontal os valores para o alfa, ok? E, como vocês provavelmente devem ter visto, o 144 não está na nossa tabela. E o que a gente faz quando o valor não está na tabela? A gente pega o mais próximo. Bom, na minha tabela, pelo menos, o mais próximo de 144 era 120. Então, eu vou pegar o 120 como referência e como na minha tabela ela é unilateral, ou seja, só tem uma região do nosso gráfico aqui pintadinha de preto, eu tenho que dividir o alfa em dois para te conseguir colocar o alfa nas duas regiões. Assim, eu vou consultar o 0,025 na horizontal. A gente vai ver onde os dois valores batem e assim a gente vai conseguir encontrar o valor de nosso t, que é 1,98. O que acontece? Como eu expliquei antes, a tabela pode ser diferente. A tabela já pode ser um valor bilateral. Então, o que você faz? Vai no 120, caso a tua tabela tenha o 120, que é o valor mais próximo, e procura o 1,98 tanto no 0,5, no 0,05, quanto no 0,025. Onde tu encontrar esse 1,98 vai ser a maneira que tu tem que consultar a tua tabela. Se tiver no 0,05, tu não precisa dividir o alfa em 2 na hora de consultar o seu valor de significância aqui na horizontal, porque é uma tabela bilateral. As duas regiões já estão pintadinhas no seu gráfico. Agora, se o teu 1,98 estiver no 0,025, assim como no meu, então significa que o teu gráfico deve estar com uma região só pintadinha. Então, a tua consulta sempre vai ter que ser feita dividindo o teu alfa por 2. Ou seja, o 0,05 dividido por 2 que vai dar 0,025. Então, agora a gente já conseguiu encontrar o valor do nosso t na consulta na tabela, que é 1,98. Agora é só a gente resolver de verdade. Coloca todos os valores que a gente já encontrou. 1,98 é o valor do t, 1,8 é o valor do nosso desvio padrão amostral e 12,04 é o valor da raiz de n. Resolvendo isso, vai do professor de vocês se ele deixa ou não arredondar e quantas casas ele costuma deixar vocês arredondarem, mas eu já arredondei direto para 0,3 o resultado final, porque dava 0,29, alguns quebrados assim. Mas isso varia do professor de vocês e como ele permite vocês fazerem arredondamentos, ok? Então, achamos o valor para o nosso erro. Então, agora, para a gente concluir o nosso cálculo, a gente só tem que colocar o valor que a gente encontrou no erro na definição de como montar o intervalo de confiança, que é o x barra, que é a média amostral que a gente já tem, que é 8, e tanto adicionar quanto descontar o valor que a gente encontrou do erro nas nossas contas, que é 0,3. Fazendo isso, a gente encontra 8 menos 0,3, que dá 7,7, e 8 mais 0,3, que vai dar 8,3. Com isso, a gente tem os valores que a gente vai definir para o nosso intervalo de confiança, assim encontrando a resposta final que a questão estava nos pedindo. Então, a gente pode concluir, a partir desses nossos cálculos, que com 95% de confiança, o salário médio dos profissionais daquela região pode estar entre 7,7 salários mínimos e 8,3. Beleza? Bom, é isso. Eu espero que se eu tiver ajudado o mínimo possível, vocês por favor pudessem retribuir curtindo aqui a página da Central de Tutoria. A gente sempre atualizando as publicações aqui com várias áreas de conhecimento, não só estatística, mas também química, física, biologia, entre várias outras. Os tutores, nesse período de quarentena, estão se disponibilizando para ficar algumas horas pelo Google Meet para tirar dúvida ao vivo com vocês, caso vocês ainda não tenham entendido alguma coisa. Então, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.